A função quadrática associa-se originalmente à ideia de segundo grau. Já na antiguidade, por volta de 300 a.C., o matemático grego Euríclides desenvolveu uma técnica denominada álgebra. Naquela época não havia noção de equação ou mesmo de função. Se os gregos tivessem desenvolvido uma álgebra com a linguagem mais adequada, a noção de função teria quase que inevitavelmente aparecido como a conjugação da ideia de curva-equação, da parábola com segundo grau e, de maneira geral, de álgebra com geometria. Porém, essa ideia só ocorreria no Renascimento, motivado por diversos fatores. Dentre eles, destaca-se a tentativa de explicação do movimento da queda livre de um corpo ou a trajetória de uma bola de canhão, que é uma parábola. Muitos teóricos dos séculos XVI e XVII tentaram essas explicações sem obter a parábola. Tais explicações foram sendo aperfeiçoadas até chegar à parábola associada à curva de segundo grau, o que acelerou a necessidade de se relacionar a curva com a equação e, de modo geral, álgebra com geometria. Após a aplicação do contexto histórico, vamos para um desenvolvimento da função de segundo grau propriamente dita. A função do segundo grau, ou a função quadrática, vai sempre partir da equação do segundo grau, que é composta pela representação ax² mais bx mais c, que são iguais a zero, onde a, b e c são os coeficientes, os números reais, e o x é a variável. Para determinar se a equação é do segundo grau ou não, basta verificar se o maior expoente da equação é 2. Se ele for, então, com certeza, a equação é do segundo grau. Como é o exemplo, x² menos 3x mais 1 é igual a zero. Para se resolver uma equação do segundo grau, é preciso igualar a lei da formação da função a zero. Como é o exemplo, f de x é igual a x² menos 9. F de x vai ficar igual a zero, assim como x² menos 9 também vai ficar. O 9 vai precisar passar para o segundo membro. E aí ele vai com a operação inversa. Por quê? Ele não pode ficar no primeiro membro porque ele não tem variável. Então o 9, que estava negativo, passa a ser positivo. E o x permanece onde ele estava. Para que o x saia da potência, a gente usa a radiciação, que é o inverso da potenciação. E como a equação usa o símbolo de igualdade, precisamos aplicar a radiciação tanto em um membro quanto no outro. Dessa forma, o que estava como x² é igual a 9 vai ficar como raiz de x² é igual a mais ou menos raiz de 9. E aí nós temos que x é igual a mais ou menos 3. A resolução de uma equação do segundo grau nos fornece raízes, ou seja, os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. No exemplo anterior, 3 e menos 3 são as raízes da equação, o conjunto solução sendo 3 e menos 3. Para se resolver uma equação completa do segundo grau, ou seja, aquela que apresenta todos os índices diferentes de zero, é possível usar a fórmula de Bhaskara, que não é algo que a gente consegue fazer no último exemplo, justamente por não termos todos os coeficientes diferentes de zero. Já nesse exemplo, x² menos 7x mais 12 é igual a zero, nós conseguimos. Visto que a vai ser igual a 1, b vai ser igual a menos 7 e c vai ser igual a 12, nós conseguimos realizar a fórmula de Bhaskara. Começando por delta, que segue a fórmula b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós podemos substituir os valores. Dessa forma, temos que, abre aspas, menos 7, fecha aspas, ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12, é igual a 49 menos 48. Portanto, delta será 1. E a solução será 4 e 3. Por quê? Porque 7 mais 1 é igual a 8, e 8 dividido por 2 é 4, e 7 menos 1 é igual a 6, que dividido por 2 é igual a 3. O gráfico de uma função
do segundo grau é uma parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo. Se o valor do coeficiente A for negativo, a cavidade será para baixo, e se for maior, será para cima, como é o exemplo. Menos x² mais 16 é igual a zero, a cavidade vai estar para baixo. Por quê? Porque o A é igual a menos 1. E no exemplo em que x² menos 6 é igual a zero, a cavidade vai estar para cima. Por quê? Porque A é igual a 3. Caso a função esteja com cavidade para baixo, ela terá ponto de máximo, e caso ela seja para cima, terá ponto de mínimo. Os pontos de máximo e mínimo são calculados pelo vértice da parábola, ou seja, x do vértice e y do vértice. Exemplo, a função x² menos 4x menos 9 vai resultar nas raízes mais ou menos do 2 raiz de 13. Aí nós conseguimos calcular o x do vértice e o y do vértice. Seguindo a fórmula que x do vértice é b sobre 2a, e aí nós temos que 4 sobre 2 vezes 1 vai dar 2. E o y do vértice vai ser igual a menos 13. Por quê? Porque ele segue a fórmula delta sobre 4a. O delta vai ser igual a 52. E o 4 multiplicado por 1 vai dar 4. Então, se nós dividirmos 52 por 4, teremos menos 13. Portanto, a função acima possui concavidade para cima e ponto de mínimo. Uma das formas de aplicação da equação do segundo grau é na obtenção do lucro máximo de uma organização. A diferença entre receita e despesa corresponde ao lucro. Se essa diferença for uma equação de segundo grau, é possível calcular o lucro máximo, o y do vértice, e a partir do número de itens vendidos ou produzidos, que vai ser o x do vértice.